Seja bem-vindo a mais um episódio do Como Pode. Bom, aqui é um espaço pra gente conversar sobre o que a gente sente, mas nem sempre sabe nomear o que é. Aqui a gente questiona, compartilha e acima de tudo a gente busca entender o que a gente vive, o que a gente busca sentir. E afinal de contas, sentir é o começo de tudo. E bom, eu sou o Gabriel, tô aqui de novo com o Orlando, nosso convidado de hoje. Então já se ajeita aí, respira fundo, bora conversar um pouquinho sobre alguns papos. Antes do episódio começar, eu já vou estar deixando um pouco claro que aqui nossa conversa vai ser sobre nossas vivências de vida, sobre as coisas que nós compartilhamos em religiões, em coisas do tipo, e colocando em nosso meio uma comparação, colocando em nosso meio uma conversa didática sobre como funcionam certas coisas na nossa religião hoje em dia. E bom, quer se apresentar um pouco, Orlando, pra gente? Pô, é a segunda vez na casa. Obrigado aí pelo convite, estamos aqui mais uma É uma vez. honra, meu mano. Sou o Orlando, cronicamente online, trouxa nas redes. Pô, atualmente estudante universitário. Tamo aí contando história, aprendendo e ensinando. Bom, eu acho que de muitas conversas que ele já teve, a gente tem alguns vínculos aí religiosos que nos ligam, né? De ter começado numa fé de cristã e ter mudado para outras fés, e ter crescido nesse meio onde tem várias conexões entre si. E eu acho que cada um ali Você é tem firme, uma. É, cada um ali tem uma diferença certa de conhecimentos. E algumas coisas que a gente pode estar buscando entender. Eu acho que assim. Eu fui criado em religião católica, né? Fui em matriz desde sempre cristã, nunca tive ninguém da família, pelo menos não que eu conheça e não que me passaram, que seja de alguma outra religião, então todos eles foram de religiões sempre católicas, sempre do cristianismo, então a gente nunca teve esse lado diferente da família. E aí tá sendo o primeiro a estar seguindo esse caminho, tá sendo bem tortuoso, mas muito legal. E bom, eu acho que é muito importante a gente começar debatendo sobre isso, falando sobre como a gente é formado religiosamente desde a infância, com a família, os primeiros contatos que a gente tem com a religião em si sobre isso. Pra você foi tipo, foi aquela questão de você nascer sem ter aquela escolha e ter tipo sempre estar seguindo uma fé só ou você tá em meio de várias coisas assim? É que assim, a palavra imposição, né, que a gente vai utilizar, ela vai se dividir em alguns sentidos. Ela é imposta, assim, né, na família, mas é pro dia a dia, é o costume de cada casa. Minha casa foi de origem católica, minha mãe extremamente católica, meus pais também. Batizado, pá, Eucaristia. Desde pequeno, desde que eu entendo por gente, ir à missa aos domingos, seja de manhã, seja de noite, era um costume dentro de casa. Sim. Cara, eu quando fui formado, logicamente a gente nunca escolhe a região que a gente nasce, né? Até porque isso é muito definido por quem rege a gente, quem é nossos pais, mas desde sempre, como eu falei, é a família católica, né? Aquela coisa, dominguinho em família, e vai pra igreja, e fala sobre pecado, e fala sobre isso, e catequese, e crisma, e eucaristia, e coisas do tipo. Então, né, cada um vai tendo uma vivência ali. Eu acho que esse primeiro contato é muito importante. Eu acredito que pra mim a formação espiritual e de mediunidade foi muito importante. Porque, tipo, no começo, na minha infância, eu sempre tive um contato com mediunidade meio estranha, porque, tipo, eu via coisa, ouvia coisa, sentia coisa, e eu falava, meu, isso tá um pouco estranho, isso tá um pouco errado, e aí foi onde eu fui descobrindo como funcionavam certas coisas, o catolicismo foi mostrando muita coisa, eu acho que foi uma boa escola pra mim aprender muitas coisas, né? Até porque, assim, é muito engraçado, porque eu já fui pra seminário, já fui pra convento, e, tipo, estava naquela transição de dúvida vocacional, porque no catolicismo, quando você é totalmente praticante de catolicismo, você tem uma hora que você tem que decidir sua vocação. Se você vai casar, se você vai virar padre, se você vai virar religioso, se você é mulher, você vai virar freira. Então, cada um tem um segmento. E aí eu acredito que chegou o evento canônico de toda pessoa que segue esse caminho, que é a crise vocacional. Uma hora você vai ficar, pô, eu acho que eu vou virar padre. Não, uma hora eu acho que eu vou casar. Não, eu acho que eu vou virar um religioso. E aí você começa a ficar nessa dúvida. E você começa a ir atrás desse Vou conhecimento. estudar pra virar profeta. Eu vou construir uma igreja do sétimo dia de Jesus Cristo. E aí, cara, é um pouco complicado porque é muito estranho, porque não é todos que sabem ainda que eu, tipo, fui mudando de religião. Hoje em dia eu sou
Eu sou médium de terreiro, tô dentro de terreiro de Umbanda, e aí a gente muda, tipo, vira de cabeça pra baixo as coisas. E aí quem olha de uma forma meio que de preconceito fica meio assustado, porque, tipo, pensa assim, pô, o Gabriel não ia virar padre há 5 meses atrás, 6 meses atrás, tá ligado? O seu ciclo deve ter sido uma bagunça, Pô, mano. foi e é e tá sendo ainda. Tipo, meu pai ainda é muito tranquilo, porque meu pai, tipo, ele não tem problema diretamente com religião, ele acredita na mesma coisa que eu, que está fazendo bem, não está praticando mal a ninguém, então tá tudo certo. Mas não é todo mundo que tem esse pensamento. E aí foi uma transição muito grande, porque pra mim foi meio assustador, sabe? A primeira vez que eu cheguei a pisar num terreiro, porque o caminho que eu fui até o terreiro, na minha bolsa eu fui com uma bíblia, eu fui com uma cruz, um terço, e deixei tudo ali. Falei, não, se alguma coisa de ruim tiver, comigo não volta pra casa. E aí, beleza. E aí, mano, esse preconceito todo, tá ligado? Porque, tipo assim, até antes eu ir pro terreiro, pensava, não, é coisa de demônio. Pô, tem coisa ruim lá dentro. Mas eu não tinha todo esse preconceito porque eu tive muitas pessoas na minha vida que foram me mudando. Foram me mostrando que o caminho não era esse, que não era bem assim. Mas, tipo assim, eu tinha o famoso preconceito mais preconceituoso que tem, assim, que é o de Exu, por exemplo. Exu é demônio. Exu, pombagira, é tudo demônio. Aí eu fui com o cu na mão. Nossa, eu falei, não, fudeu, vou voltar pra casa ruim. Aí quando eu cheguei no terreiro, eu vi rezando um Pai Nosso, um Ave Maria, um Santo Anjo, eu falei, ué. Sempre bom, pô. Então, aí tipo, antes de tudo, de frente pro Congá, rezando um Pai Nosso, rezando um Ave Maria, um Santo Anjo. Aí eu falei, cara, tipo, estão fazendo a mesma coisa que fizeram na minha igreja. E, tipo, estão cultuando Deus da mesma forma, Jesus. Mais bonito, particularmente. E mais bonito, particularmente, mais animado. Mais animado, que eu não sinto sono no terreiro. Mais animado. Bem mais animado, meu. O som do atabaque levou... Não, tem. Vamos cuspir no prato. Tem algumas missas que é revigorante, uma renovação carismática, pô, muito legal de ir. Sim. Eu mesmo fui fruto da renovação carismática. Tudo que eu fui construído dentro da igreja e grupo de jovem foi renovação carismática. Claro que, tipo assim, tem muitos problemas que vai ser abordado nesse podcast aqui ainda hoje, sobre os problemas que trouxe a renovação carismática. Porém, ainda assim, eu sou fruto da renovação carismática, eu acho um movimento muito importante pra igreja, e eu acho incrível o que eles fazem, porque eles tiram muitas pessoas que estão numa vida de drogas, vidas de coisas que estão fazendo mal a ele, e colocam dentro da igreja, tornam a igreja divertida. E de fato isso acontece. Mas eu acho que essa transição pra não só a Umbanda, mas todo católico que passa de catolicismo evangélico pra Umbanda e Candomblé, Quimbanda, é tudo, tipo, uma transição muito, muito, muito complicada de se passar, porque, cara, é muito mal visto, muito mal visto, muito mal visto, e realmente, até todo mundo entender o que tá acontecendo, por que você fez isso, e que você não tá fazendo mal pros outros, é uma situação bem complicada. Aquela frase lá, o que fode é o fã-clube. Exatamente, mano, o que fode exatamente é o fã-clube, cara. E aí a gente parte pra parte da religião da infância. Se ela não foi uma escolha, logicamente, eu acho que ela nunca foi, nunca vai ser uma escolha, né? A gente nunca escolhe o que a gente acredita, a gente simplesmente segue o que a gente é ensinado desde pequeno. Mas eu acho que... você nem tanto, mas eu fui uma criança que cresci com uma fé mais imposta, né? De realmente estar ali sendo imposto, não, você vai pra catequese, você vai fazer isso, vai fazer É questão do dia a dia, mas... Pô, eu tenho um caso muito engraçado, não pode falar da minha família, que quando a catequese era uma matéria na escola, minha irmã conseguiu reprovar, eu só não reprovei porque eu fiz na igreja. Que herege, mano. O dia da minha... da minha primeira Eucaristia... Porra, eu me sujei com o Espírito Santo, tava todo de branco lá, fui levar o Espírito Santo. Tava com a roupa toda suja. Xixi. Se o cara sabe que não foi bem aproveitado. Porra, faltei muitas aulas, tem muita coisa que, não sei. Muita coisa que eu aprendi depois, com certeza. Não foi imposto pra mim porque eu não tinha o interesse, mas sempre me foi apresentado, sempre foi lembrado. Até hoje minha mãe comenta, não, queria que a gente fizesse crisma, fazer os três juntos, não sei o quê. A gente não participa da crise e uma coisa que sempre foi pregada é
essa cronologia religiosa que a gente, que a gente é criado, porque ela já vem meio que nos da própria igreja acompanhando como tudo deve ser feito. Sim. Iniciação no batismo. Até que na nossa religião atual existem essas coisas, né? Existem os procedimentos que o médium passa, existem todas essas fases. Toda religião ela abraça o seu membro de alguma forma. Então, eu acho isso muito... É complicado, porque realmente, quando você nasce numa religião e às vezes você segue ela até o fim da sua vida, às vezes você acha que se encontrou, ou você começa a fazer só por, tipo assim, já tô acostumado a fazer todo domingo na igreja, então eu vou continuar indo, porque me convém, tá ligado? Às vezes não literalmente porque você quer ou algo assim. Tipo, tem muita gente que pensa, mudar de religião não é um ganho, tá ligado? É uma perda. Mas eu considero que é uma expansão, tá ligado? Porque assim, eu acho que a partir do momento que você tá cultuando algo bom e você tá fazendo bem, não há mal de você mudar, entendeu? Porque, tipo, por exemplo, essa transição que me aconteceu não fez eu mudar a minha crença, não fez eu mudar o que eu penso. Fez eu melhorar, inclusive, como pessoa em vários aspectos, porque, primeiro, a igreja me mudou de uma forma, o terreiro me ajudou me moldando mais. E aí, em cima disso, eu tiro proveito de tudo aquilo que é bom e tento colocar em prática, sabe? É muito foda você ser julgado por mudar de uma religião sem as pessoas ter a... Elas têm a coragem de te julgar, mas não têm a coragem de te ouvir, tá ligado? Tipo, é literalmente o que acontece quando você tenta trocar de uma religião. Eles não têm a coragem de chegar e perguntar o porquê. O que você faz, entende? É uma questão muito estranha, porque, tipo... Você não vê um evangélico brigando um com o outro porque mudou de congregação. Você não vê um católico brigando com outro católico porque mudou de igreja, tá ligado? Mas aí muda pra um terreiro, não, é macumba, é coisa do mal, tá fazendo mal pros outros. E não é bem assim que funciona, cara. Às vezes as pessoas pensam, não, você vai fazer macumba pra mim. Mano, às vezes você não vale nem o dinheiro da vela da macumba, entendeu? Papo reto, tem gente que não vale nem o dinheiro da vela da macumba. Então, pô, é foda, cara, a pessoa pensar que não, vai fazer demanda e não sei o que. Existe, com certeza existe. Só que, cara, não é uma regra, tá ligado? Fica atrasado na minha vida, vou jogar desgraça na vida de alguém pra quê, velho? Então, resolver do meu lado aí. Se eu fazer merda pros outros, eu sou cobrado. Então, tipo, tá ligado? Mas você teve esse momento de, tipo, de ruptura, assim, que você se questionou de mudar, ou foi, tipo, muito natural, assim? Mano, eu acho que é natural de todo adolescente resolver virar ateu. Acho isso muito engraçado. Teve um negócio na minha faculdade, a gente tinha, porra, pessoal bem jovem mesmo, faixa etária ali dos seus 19 até seus 24, a gente era, porra, faixa bem próxima. E numa aula lá, o professor perguntando a crença. Teve gente, né, que, pô, sou cristão, evangélico, da não sei o que. Ou várias pessoas, né, se identificam como agnósticos, porra, termo... Quando o adolescente conhece esse termo, porra, bom pra caralho. Deus de Spinoza. Nossa! Nossa, é canônico esse evento, papo reto. Porra, um bagulho bem comum. Eu acho que assim... Mas eu acho que eu sempre, porra, desde que eu comecei a tomar consciência, porra, na faixa do ensino médio, por aí, tava nessa idade, pesquisando as coisas por mim mesmo, indo atrás do que, porra, que me interessava, o que eu tava sentindo que tava faltando. Acho que o agnóstico sempre porra, me acompanhou. Era uma ideia de, tipo, entendo, mas da onde eu vim não se encaixava muito na minha realidade. Isso se afastar da igreja que você foi criada, ela vai gerando dúvidas que você vai tentando voltar, tentando entender, tentando aprender. É isso que a vida de estudo, no seu caso, ela te respondeu muitas coisas, você disse que te moldou. Sim. E, pô, a Umbanda, ela apareceu na minha vida através da minha irmã. Antes eu tinha um conhecimento superficial de, tipo, o que era interessante na época pra um moleque de 14, 15 anos. Sabia de bruxaria, sabia de tarô, porra, muito foda, muito legal, mas... Um conhecimento que não era pensar muita vontade de aprender ainda. Sabia, tinha umas cartas lá, a morte, o louco,
Padrão, né? O louco é uma carta muito da hora, inclusive, aqui que eu tô estudando. Porra, é muito complexo. Eu acho. Mas, pô, tem umas cartas muito mais legais de você, pô, quando você vai tirar um tarô, você vai tirar um louco na sua vida, você tira, tipo, um dia amanhecendo. Pô, um dia amanhecendo pra caralho. Eu gosto da carta do mago, mano. Muito da hora. A carta do mago, ela diz muito. É porque, tipo assim, o tarô em si ele tem uma explicação muito, muito grande, muitas cartas, é muita forma de interpretação. Numerologia pra caralho. Meu Deus, isso é muita coisa. É uma ciência, Cara, pra você ter ideia, o curso que eu faço de tarô é tipo 30 minutos pra explicar uma carta, tá ligado? Uma carta. Tem 22 arcanos maiores. Acho que é 22, se eu não me engano. E aí a gente vai passando por essas fases. Hoje em dia, por exemplo, eu vejo o tarô como algo incrível. Baralho cigano, mesa real, mesa radiônica, pêndulo. Tudo isso, tipo, mano, muito da hora. Eu sou formado em Reiki, eu tenho Reiki nível 2, eu quero formar o 3 pra fazer mestrado. E, tipo, isso tudo me agrega muito bem como ser humano, porque é uma terapia que eu faço pra mim mesmo, tá ligado? Tipo, por exemplo, o Reiki é uma energia, é uma medicina energética que nós fazemos em nós mesmos e nas pessoas, é uma terapia que pode ser vendida também. Então, tipo, me ajuda muito, mas é algo que, por exemplo, antes eu ia ser totalmente contra isso por conta de preconceitos que eu carregava por uma religião. Entende? E eu acho que assim, depois, apesar disso tudo, eu ainda acho que cada religião ela ensina o que é uma coisa que a gente carrega até hoje, né? Então, tipo, por exemplo, dentro do catolicismo, como eu falei, ele foi uma escola pra mim, porque ele me ensinou a ser gente, literalmente, ele me ensinou a ser gente em muitas questões. Tipo, agir como gente, me formou como homem e, tipo, me fez eu me interessar mais por história, fez eu me interessar mais por uma filosofia de vida, mais por uma filosofia em geral também. E em si ser uma pessoa boa, entende? Tipo, ser uma pessoa que não tá tentando fazer o bem pra ganhar algo. Mas sim fazer o bem porque você é um ser humano que deve fazer o bem, você não deve fazer o mal a alguém, sabe? Só que é muito complicada a transição por conta do luto religioso. Tipo, a gente deixa a crença pra trás, é um bagulho que é muito foda. Porque, tipo, a gente constrói às vezes tanto um pensamento que quando a gente começa a tentar desconstruir ele, cara, é doloroso, assim, porque, tipo, demorou meses, eu acho que demorou 1 mês e meio pra mim conseguir, tipo, tirar umas imagens que eu tinha da Umbanda até eu realmente comprovar e ver pessoalmente. Como eu falei, quando eu fui pela primeira vez, eu fui com um terço, com cruz, com bíblia, e fui rezando, e rezei um terço no caminho, e, mano, foi realmente, eu fui me blindando inteiro. Como se eu tivesse indo pra guerra, tá ligado? E aí eu cheguei lá, mano, era um gira de preto velho, inclusive, a primeira que eu fui. Quando eu cheguei, mano, pedi benção pra avó, ela me benzeu, fez o sinal da cruz em mim. Cara, eu falei, cara, ela tá literalmente fazendo o sinal da cruz na minha cabeça. Ela tá literalmente conversando comigo, me dando conselho, pedindo pra mim respeitar minha mãe, conversar e não sei o que. Sabe, considerando realmente como uma avó, mano. Igual uma avó. Tipo, incrível, incrível. Era festa de Preto Velho ainda, não era nem só gira, era festa do Preto Velho. Então, tipo, tinha feijoada, café e um monte de coisa. Então, tipo, tava maravilhoso a gira. Nossa, aquele dia que eu fui de Muguzá, muito bom, mano. Tinha o quê? Muguzá. Que isso? Esse eu não conheço. Comida de milho. Porra, muito bom. Pergunta pra Salva de Santo um dia. Daqui vai ter Muguzá na gira. Vou perguntar, sexta-feira eu pergunto. É porque assim, a minha mãe de santa é minha sogra. Então ela é um contato muito da hora, porque tipo, por exemplo, quando você entra pra um terreiro, nem sempre você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas ali. Só que como eu convivo na casa, eu passo o final de semana com eles, então tipo assim, sempre que eu tô lá eu pergunto assim, claro que agora menos, mas eu já enchi muito o saco da minha sogra, de chegar e começar, sogra, o que é isso? Sogra, o que é aquilo? O que é Exu? O que é o Preto Velho? Como é que vem? Um dia tirar todas as dúvidas aí. Então, Deu uma aula nos próximos episódios sobre religião, que daí a gente vai realmente entrar muito mais a fundo do que eu e o trouxa pode entrar aqui. Mas, tipo, vai ser com a mãe de santo, vai ser com a minha sogra, porque, né? Eu tô aqui pra falar de mim, porra. Isso aí. E aí. Não respondo nenhuma pergunta, não. Sou canonicamente conhecido como mentiroso aí. Talvez o que eu esteja falando seja mentira. Eu não acreditaria tão bem no trouxa. Aí, pô, minha sogra, ela é. Vai, faz as coisas que eu te digo, não, pra você ver o que acontece com você. Minha sogra, ela é formada em pedagogia, ela dá teologia de Umbanda, ela é formada em uma porrada de coisa, ela tem um monte de... Nossa, realmente é uma pessoa capacitada nesse RPG. Não, realmente, a minha sogra é capacitada, viu? Podcast, caralho, pô, como é. E aí vai ser... E aí vai ser colocado em um dos episódios dela, eu espero que logo, mas nós já conversamos sobre isso, ela já topou, então logo ela vai vir. Mas ela me ajudou muito nesse luto religioso, de, tipo, deixar as crianças pra trás. Por exemplo, quando eu pensava, isso é do demônio.
E isso é um tópico muito sensível de se entrar. Porque aí, tipo assim, no catolicismo tem demônio, tem inferno e não sei o que. Você muda pra Umbanda, existe umbral e existe as almas penadas, os quiumbas e os eguns, tá ligado? Aí, tipo assim, você fala, que tanto de nome é esse? Até eu aprender demorou muito tempo. Eu confundia antes Cambone com Coisa que eu Quiumba. nunca resumo é isso, né? Eu confundia Cambone com Quiumba. Cambone é quem ajuda dentro de uma gira as entidades que estão ali. Quiumba é encosto, obsessor, coisa ruim. Egum é só umas almas que tá desencarnada na Terra aí, tá aí pra falar às vezes, resolver algum B.O. Vai dar trabalho, viu? Dá, ou se dá. E aí a gente, eu fui entendendo, fui perguntando, fui enchendo bastante o saco da minha sogra até eu realmente falar, ó, agora eu acho que eu entendi o que é cada coisa. E eu fui entendendo. Que bom, mano. E ela foi me explicando muito bem. E esse conceito de demônio, por exemplo, foi um bagulho que demorou muito pra eu quebrar. Porque, tipo, até eu entender, e realmente faz sentido quando você para pra analisar. Porque, assim, o que eu tirei pra mim de aproveitamento disso é que, assim, não é que não exista o mal, existe o mal. Só que muitas vezes muitas vezes os cristãos colocam em pauta que os erros deles, por maldade da cabeça deles, é culpa de demônio, é culpa de um ser que é maligno e que tá fazendo a cabeça dele. E, tipo assim, eles não assumem os próprios erros por inconsequências humanas e colocam tudo dentro do cu do demônio. Porque daí o demônio é o culpado, o demônio é errado nisso, sendo que às vezes é por inconsequências humanas e ponto. E aí não tem como, tipo, falar que é outra coisa, porque é literalmente isso, sabe? Tipo, o mal ele existe, e o mal ele se alimenta de vícios, o mal se alimenta de atitudes ruins, o mal se alimenta de uma porrada de coisa. Aí existem os obsessores, por exemplo, se você tem vício em muita coisa, às vezes você pode ter um espírito que fica acoplado em você, que ele se alimenta dos seus vícios. Ele vai te fazer ser mais viciado, ele vai te fazer mal, não que não exista o mal. Só que o conceito é muito diferente, porque dentro de um terreiro eu acho que, se for pra comparar uma religião, acho que é muito justo a Umbanda. Porque na religião católica, por exemplo, que é o que eu mais tenho conhecimento, se tu comete um erro, se tu faz alguma coisa com uma mulher, se tu comete um erro, tipo assim, um crime, se você chegar num padre, você vai ganhar o perdão instantaneamente. Você vai rezar duas Ave Maria, um Pai Nosso e tá tudo certo. Se você vai no terreiro e pede... Não, mas em grandes casos, tá ligado? Só em casos, tipo assim, muito grande, tipo assim, pecados extremamente grandes, que daí tem que resolver com o bispo, até com o papa. Mas, tipo assim, são casos muito... Mas aí não. Esse é o negócio. A diferença de como é lá e como é o fã-clube. Uhum. Você tá descrevendo o ato de confissão de uma maneira muito errada. Você vai lá, se confessa as duas, mas não, você faz o ato de confissão. Sim, mas o ato de confissão é esse, é você se limpar de algo que você fez que é errado na concepção cristã. E aí você... A personificação de Jesus Cristo, que é quando o padre confessa, quando ele te confessa e perdoa seus pecados, é a personificação de Jesus Cristo. E ele, por permissão da igreja e de Deus, te limpa dos seus pecados. E a partir disso, você está livre dos seus pecados e ele te dá uma penitência, que é rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, um Santo Anjo, um terço, um rosário, depende. Já vi gente ter que rezar rosário. Eu nunca me aconteceu de eu rezar rosário. O máximo que aconteceu, acho que foi 3 Ave Maria e eu... Não, foi um terço, se não me engano. Foi um terço. Pecados leves. Não, é porque os padres também foi bem gente boa comigo, eu acho. Mas aí essa concepção foi mudando, sabe? E eu acho que o terreiro ele é muito justo, porque, cara, se você comete um erro desse e você vai até um terreiro, você vai conversar com alguma entidade, ele vai te cobrar, ele vai te dar bronca, ele vai conversar com você, ele vai falar, ó, não é pra fazer isso mais de tal forma, e você vai tomar... Se fizer de novo, você leva um cacete. Mano, tu leva um esculacho da entidade, tá ligado? Não é tipo assim, não reza ali que tá tudo certo. Não, você leva um esculacho. Mano, eu vi uma vez só, e tipo assim, eu não tô há tanto tempo assim no terreiro. Eu vi uma vez só um cara levar um esculacho de 6 Exu ao mesmo tempo, pô. Eu vi ele tomando esculacho de 6 Exu ao mesmo tempo. Sabe por quê? Eu vou contar resumido, porque eu não sei se eu posso contar todos os detalhes. Mas, tipo assim, o cara foi pro terreiro numa gira de marinheiro. Gira tranquila, calma, muito de boa. Aí, o que o cara era? Ele achava que ele era Deus. Tudo irradiava dele. Ele achava que as coisas irradiavam dele e que ele era do arcanjo Miguel e que não sei o quê. Aí ele foi consultar com o marinheiro, ele começou a falar que ele era isso, que ele era aquilo, o marinheiro ficou puto e falou assim, ó, fica até o final da gira que o Exu Morcego vai falar com você. Aí eu falei, vixe, aí a gira de marinheiro, eu olho pros médium,
Todo mundo desincorporou, menos a mãe de santo. Eu olho, tem 6 médium colocando guia de Exu. Eu falei, vixe, o que vai acontecer aqui? Eu nunca vi ninguém tomando esculacho, tá ligado, de Exu. Mano, incorporaram 6. 6 capitão do terreiro. Não, 6 do capitão não, mas foram 3 capitão do terreiro que incorporaram. Mano, eu vi esse cara tomando um esculacho. Mas um esculacho tão grande que ele podia dormir sem essa, mano. Juro pra você, ele podia dormir tranquilamente sem essa. Realmente. A última vez que eu fui pro terreiro, eu tava com medo disso, mano. Tá quietinho, Zé. Aí, cara. Mano, foi nessa mesma energia. Começou a agir, minha mãe me chamou pra tá no meio lá, porra, girando. Vou nada, chefe. Na fura, mano, batendo papo, isso aqui, mano. Começou a ser na parede, fiquei lá, Zé. Ô, louco. Eu tô pra entrar pra... Tô batendo pau, eu falei, vixe, vou mais não. Tô pra entrar pra corrente agora, tipo... Pra minha sogra ser a mãe de santo, então acaba que eu tendo uma facilidade maior de entender algumas coisas, né? Porque eu tenho mais acesso ao conhecimento, de poder perguntar e tudo mais. Só que, tipo, é muito da hora ver essa parte, sabe? Tipo, e poder começar a entender, tirar esse preconceito e buscar, primeiramente, eu acho que a evolução como pessoa, né? Eu acho que em si, isso é totalmente a evolução de alguém, a evolução de um espírito, de uma alma, de eu mesmo como ser humano. E aí eu acho que, tipo, esse primeiro momento de questionamento que eu comecei a falar, não, acho que eu vou pra um terreiro, foi quando... Foram 2 partes. Quando eu era pequeno, eu morava em Londrina, que é uma cidade no Paraná, uma segunda maior cidade do Paraná. E aí lá tinha muitos lugares que vendem acarajé, aquela comida baiana lá, que é um bolinho de feijão com camarão e uma porrada de coisa. Muito gostoso, inclusive. Só que qual que era o problema? Quando a gente foi pra comprar, o lugar era um terreiro. Só que, tipo, não tava tendo gira. Só que é um terreiro. Aí a gente foi, comprou, comeu lá no lugar e tudo mais. Muito legal a vibe, o pessoal super receptivo, macumbeiro é sempre muito divertido. Mas aí, tipo, mano, eu vi uma imagem de Preto Velho, a fatídica imagem clássica do Preto Velho. Tá ligado? Aquela imagem mais classicona de Preto Velho, eu vi ela. E eu era uma criança muito ingênua ainda, e eu falei, pô, ô moça, o que é aquele ali? Tá ligado? Eu olhei pro Preto Velho e falei, quem que é aquele cara ali? Aí ela falou, é um Preto Velho, não sei o que, e foi explicando, só que eu não entendi muito bem. E isso ficou na minha cabeça. Isso ficou na cabeça durante muito tempo. E aí, sabe, tem um ditado que eu acho muito legal de usar, que é: o mestre só aparece quando seu discípulo tá pronto. Por quê? Faz 4 anos que eu me mudei. Quando eu me mudei, eu tava começando umas práticas Wicca e de bruxaria natural. Eu tinha um grimório e uma porrada de coisa. Só que daí eu tinha uma família aqui, né, meio intolerante. Eu falei, não, melhor não seguir porque não vai dar certo eu fazer o ritual dentro de casa, não vai dar certo eu fazer nada dentro de casa. Mais 2 aninhos você era tacado fogo dentro de casa. Não, mais um pouquinho me crucificavam dentro de casa. Então melhor não tentar, né? Então melhor não fazer isso. E aí eu desisti, aí eu comecei a seguir minha fé católica normal. Só que aí, assim, todas as pessoas que passaram pela minha vida de forma de relacionamento e algumas amizades eram macumbeira, cara. Todas as pessoas que eu me relacionei eram macumbeira, ou já foram, ou gostavam da Umbanda. E muitas pessoas que eu tinha amizade eram da Umbanda. E elas foram me mudando, tipo, mudando a minha visão. Porque eu tinha muito preconceito, e é totalmente errado, você não precisa seguir, mas você não pode desrespeitar, isso é bíblico até. Que já falei até pra cristão, mano, você não tem direito algum de desrespeitar. Você pode não gostar e não concordar, mas você não tem direito algum de desrespeitar, entendeu? E aí todas as pessoas foram mudando minha visão, eu fui começando a entender como funcionava e fui buscando entender como funcionava certas coisas. E aí, pô, até que chegou o momento que eu estou namorando, eu fiquei muito tempo sem me relacionar com ninguém, quando eu voltei a me relacionar, adivinha? Uma pessoa que a mãe dela é mãe de santo. As opções mudaram, entendeu? E aí eu comecei a frequentar, eu pedi pra ir primeiramente, aí eu comecei a frequentar escondido primeiramente, porque, né, eu acho que ninguém ia gostar de saber. Aí quando eu falei, é isso que eu quero, eu vou realmente fazer isso e eu peço que vocês aceitem. E aí, com um pouquinho de dificuldade aceitaram, com um pouco de preconceito ainda, mas é algo que já é algo que não é um peso mais pra mim esconder, entendeu? É muito bom, tipo, poder me abrir, poder falar, não, eu vou num terreiro. Preconceito é o problema da pessoa, né, velho? Sim. Uma frase que eu acho muito legal é que, assim, uma vez eu ouvi que o preconceito, o demônio, ele se esconde nos preconceitos que você prega dentro da sua religião.
Não Não sei se necessariamente ele que ele não farinha. habita, ele não habita lá no inferno, não, ele habita nas coisas ruins que você prega, nas coisas ruins que você fala, entende? E aí, eu acho que você não tá muito dentro de terreiro, né? Nem igreja, nem nada, né? Porra, há bastante tempo. Mas o último que eu frequentei foi no Agir, inclusive, né? O barraco que eu pertenço, pá. Sim. Mas eu não muito afastado. É muito uma parte mais individual. Passei muito tempo sozinho. Cara, eu acho que um dos tópicos que a gente tem é que, assim, a gente pode seguir uma fé sem seguir um templo ou alguma doutrina? Porra! Vai do conceito de fé, mas. Sim, né? A gente vai se regrando e vai identificando o sagrado. No dia a dia ele tá se postando aí. As interpretações. Acho que tudo que você vencendo o seu dia, você consegue associar a Deus. Qualquer que seja. Sim. Eu aprendi que, tipo, a gente não deve necessariamente ter uma fé e crer em Deus ou nas coisas nas quais nós acreditamos, que a gente precisa seguir um templo, que a gente precisa seguir uma igreja, que a gente precisa seguir uma doutrina certa. Uma coisa que eu fui aprendendo por quê? Eu não sei se você lembra, eu não sei nem se eu cheguei a te contar, mas eu acho que eu cheguei a te contar. Quando eu tive uma decepção religiosa com a igreja, por conta de coisas que me falaram que, tipo, eu não tava fazendo, e aí eu me decepcionei pra caramba com a igreja, tá ligado? Sim, Acho que eu cheguei até a te contar isso. Cara, eu tive uma situação, não vou explanar, né, porque nada a ver, mas eu tive uma situação específica, porque assim, quando eu comecei, não me converti, porque eu sempre fui católico, né, mas quando eu entrei realmente, comecei a ser praticante da religião católica, eu comecei a ler na igreja, virei acólito, e comecei a entrar em ministério, e comecei a frequentar grupo de jovens, e sair pra missão em outras cidades, e ajudar a servir, e querer estar sempre dentro das coisas, e querer sempre estar servindo ali, e ser uma pessoa que serve a Deus e tudo mais. E comecei nessa parte. Aí o que acontece? Eu, depois de um ano fazendo isso, fui aprimorando, fui melhorando minha religião, fui aprimorando minha fé, fui mudando várias coisas, e fui moldando por causa da religião em si também. E aí, uma pessoa muito influente desse grupo de jovem veio até mim e falou, tipo, coisas bem ruins, sabe? Uma pessoa que eu tinha muita admiração sobre, tipo, falou coisas que eu não fazia, começou a ouvir coisas dos outros e levou em consideração mais do que a minha palavra. E aí ele decidiu seguir o que ele achou da cabeça dele e me falou uma porrada de merda e eu tive que engolir isso, tá ligado? E porque, tipo, não adiantava discutir, porque pra ele tava certo e ponto. E eu falei, fechou, é isso aí, então não tem o que eu fazer. E aí desde então eu me afastei. Aí eu voltei um pouco, comecei a ir um pouco mais. Eu não tava indo na mesma frequência que eu ia antes, mas eu voltei. E aí, cara, foi uma decepção muito grande, porque eu acredito que, assim, você botar a sua inspiração em uma pessoa, pelo que ela faz, por como é bonito o jeito que ela faz, é, é foda quando essa pessoa vem e te joga um balde de água fria, tá ligado? E aí foi quando eu meio que falei, mano, foda-se então. Porque, tipo, é meio que assim, Gabriel, não tem quem leia amanhã na igreja, tem como você ir ler? Vou. Pô, Gabriel, semana que você pode servir todos os dias, todos os finais de semana esse mês, porque não vai ter gente pra tal dia. Posso, tranquilo, vambora. Servir 2 missas no dia, vamos, isso aí. Pô, Gabriel, amanhã vai ter tal coisa, você pode ir lá? Posso? Deixa comigo, tá ligado? E tá sempre disposto, e tá sempre querendo, e tá sempre buscando, e tá sempre indo, e fazendo, e não sei o que. E tipo assim, desvalorização, tá ligado? Tipo, se esforçava e fazia, e gastava tempo, e gastava sanidade mental, e começava a se abster de um monte de coisa. Que a religião em si, ela faz a gente se abster de bastante coisa. Então, tipo, mano, se sacrificando pra caramba, e fazendo uma porrada de coisa, e parecia que nunca era o suficiente, sabe? Aí, eu queria ser servo do grupo de jovens, eu queria servir ali. Que daí tem as pessoas que vão e tem as pessoas que servem. As pessoas que servem ajudam ali no momento de oração e tudo. E eu queria muito, eu desejava muito isso. Porque, tipo assim, mano, era um bagulho muito legal, era um bagulho muito bonito, era uma fé muito linda, era um aprimoramento. Porque eu acho muito errado, tipo assim, depois que eu entrei pro terreiro, eu percebi que é muito errado você esperar uma pessoa já ser muito pica, pra aí você entrar pro negócio pra ela começar a aprender. Não, mas você tem que pegar desde o começo, uma pessoa que tem muita vontade de aprender e ensinar ela a partir dali. Uma coisa que eu aprendi no terreiro é isso, mano, eu não tenho 6 meses de terreiro.
E eu tô entrando na corrente. Por quê? Ali dentro você aprende. É dentro que você aprende, não é fora. Você aprende dentro. Tá ligado? E aí eu percebi isso e eu falei, cara, bizarro, porque assim, teve gente que entrou. Tipo assim, eu não tenho, mano, eu não tenho problema com ninguém dali. Tipo, de verdade, eu não tenho problema com ninguém da igreja, eu amo todo mundo ali. E eu, na verdade, pô, amo aquela igreja, porque foi o que me formou. Mas, tipo, tem pessoas que entrou que eu falei, mano, essa pessoa entrou no mesmo tempo que eu entrei no grupo. E, tipo assim, não serve metade dos ministérios que eu sigo. Pô, eu entrei ministério de pregação, pra acolhida, pra liturgia, pra acólito, pra porrada de coisa. E aí, tipo, eu mostrando que queria, dei catequese, inclusive, porque eu queria fazer isso por mim, porque eu achava muito legal poder ensinar um pouco do meu conhecimento. Pô, quase virou Helder. Não, eu fiz de tudo. Aí, mano, aí eu peguei, na hora que eu cheguei no grupo, eu vi que tinha servo novo. Eu falei, tá. Essa porrada de gente entrou e eu não recebi um convite até hoje. Tipo, será que eu tô fazendo de errado? Aí eu comecei a me culpar, tá ligado? Como se eu tivesse feito algo errado. Mas não, quando eu tomei consciência do que eu tava sentindo, eu falei, cara, eu fiz de tudo que eu pude. Tá ligado? Pra demonstrar que eu queria, pra demonstrar que eu podia, pra demonstrar que eu tava ali tentando, independente dos meus erros, porque a fé nada mais, nada menos que isso. É você, mesmo nos seus erros, continuar com a sua fé e persistir na sua fé. Tá ligado? Pra mim, a fé não é você não errar. A fé é você errar e continuar tentando. Entende? E nesse quesito, a pessoa vem e jogou na minha cara que eu fiz aquilo, eu fiz isso, e falou coisas que eu não fiz e me deixou muito puto. Aí eu, mano, desisti, sabe? Aí pra mim voltar foi um processo muito doloroso, sabe? Demorei 2 grupos assim, que eu fui e voltei pra casa porque eu não me sentia bem, fui e fiquei afastado porque eu não me sentia bem, e depois eu fui voltando. Só que, tipo assim, eu tenho uma relação muito boa com o pessoal do grupo em si. Só que o problema é que, mano, essa situação específica me fez eu me afastar. E eu me reencontrei. E realmente, num terreiro eu me sinto muito em casa, sabe? Como foi a relação desse pessoal aí quando você transicionou pro terreiro? Então, eu não tenho certeza se sabem. Porque assim, Justo. eu acredito que que não saibam, talvez eles possam, tipo, presumir que aconteceu algo e que eu não estou mais. Só que, tipo assim, já teve gente do grupo chegando, não tá indo mais. Eu falei, pô, eu acho que não é mais meu lugar. Aí eu falei até pra uma menina, uma amiga minha do grupo, que ela perguntou, o que aconteceu? Tá tudo bem? Pá. Eu falei, olha, aconteceu umas situações com umas pessoas aí, eu não tô me sentindo mais da hora pra ir. Tá ligado? Mas assim, eu acredito que vai ser um puta de um choque. Porque algumas delas sabiam que eu tinha ido pra convento, algumas sabiam que eu estava nesse caminho. E aí, de padre pra macumbeiro é um passo muito grande, né? E aí eu acho que provavelmente vai ser um grande abalo. Só que, tipo, eu tenho meus motivos, tá ligado? Eu não me importo com a opinião de ninguém, tipo, não me importa, real. O importante é você se encontrou, você tá seguindo um caminho, você tá se sentindo bem onde você tá, então. É o famoso, É o mais importante. queime os barcos, cara. Tipo, eu tomei essa decisão, não vou voltar atrás, e ou faz ou morre, entende? Não adianta, eu já queimei meu barco, já desci, agora é ir atrás do que eu escolhi. E sinceramente, cara, você se sentir abraçado pela espiritualidade é muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Mano, você receber conselho de pessoas, de médium, dos mortos, mano, é incrível. E é muito engraçado, porque assim, as pessoas falam, não, você conversa com morto e não sei o que. Só que, tipo assim, santos, né? Existe ali o sincretismo religioso. Os santos da Igreja Católica, muitos deles são denominados como como orixás ou entidades da Umbanda. Por exemplo, Nossa Senhora dos Navegantes é Iemanjá. Então, tipo assim, só vai mudar o nome. Oxalá é Jesus, só vai mudar o nome. Muda o nome e a aparência, mas são sincretismos. A religião continua cultuando o mesmo Deus, continua cultuando um só Deus, e os orixás são fragmentos do mesmo. Então, tipo, não é que são vários deuses, não, é um só. Isso é um preconceito que eu já tive quando eu era bem menor, que pra mim, que foi ensinado que Umbanda tinha vários deuses, é um bagulho muito errado, sabe? É um conceito muito errado. E aí, eu acho que tem muita gente que coloca a fé como uma estrutura e não como uma conexão. Às vezes porque, tipo, é difícil identificar, às vezes, por que a pessoa tá indo por exemplo, você tem um propósito pra ir na igreja, você tem um propósito pra ir no terreiro? É por convicção ou você tá com medo de ir pro inferno, tá ligado? Porque, cara, se tu tá indo pra igreja eu tenho medo de ir pro inferno, eu tô vendo aqui, então você tá indo por obrigação, tu não tá indo porque tu quer melhorar teu espírito, tua alma, tu não quer melhorar tua fé, tu tá indo por convicção, você só quer, eu vou ir, e é isso, só porque pra mim não ir pro inferno. Você ir com a fé vazia pra igreja é a mesma coisa que nada.
Isso foi uma coisa que eu aprendi, não adianta. Vale mais a pena você ficar em casa sem vontade de ir pra igreja do que você ir com o coração fechado. Não adianta de nada, isso em qualquer lugar. Qualquer lugar, não é por religião, não é por nada, mas qualquer religião que você for de coração fechado, mano, você tá indo à toa. Não vá. Não vá, fica em casa, que vale muito mais a pena. Você vai estar gastando seu tempo por algo que você não quer fazer. A fé, ela é naquilo que você não vê, entende? Então, se você não tem a intenção de você ver o que você, tipo, não compreende, você não tá pronto pra, tipo, tá dentro de uma igreja, tá dentro de um terreiro, tá servindo, tá, sabe? Você tem que buscar ter essa melhora na sua fé. E falando sobre um pouco o autoconhecimento que a gente já debateu, inclusive em outro podcast junto, você acha que o autoconhecimento dentro da fé é muito importante? Pô, caralho, como você se identifica, aonde você se identifica dentro da sua fé, em que parte do processo você pretende reconhecer onde você tá. É um propósito muito nobre a evolução espiritual. Você acha que existe, tipo, fé sem culpa? Porra. Ah, com certeza sim. Mas eu acho que em todas as fés é essa busca por se livrar dela, né? Ou se livrar em todos os sentidos. É parar de ter, parar de sentir, entender, resolver. Sim. A diferença, eu acho que principal, aqui a gente tá falando mais sobre duas religiões específicas, então a gente não vai abranger isso tanto sobre outras, mas acho que a principal diferença é ser religioso e ser espiritual. Eu acho que tem uma frase que eu vi que é: igreja é pra quem tem medo do inferno, terreiro é pra quem já passou por ele, tá ligado? É uma frase muito forte, mas eu fui buscar o contexto dela. E, tipo, muitas pessoas buscam amparo. Porque, assim, às vezes quando a merda fede e acontece alguma demanda, alguma coisa assim, tem muito católico evangélico que vai até um terreiro pra limpar. E isso não sou eu que estou deduzindo, inventando. Eu, com meus próprios olhinhos, Gabriel, já vi, e relatos de médiums já me falaram que, assim, pastor com coisa ruim foi até o terreiro e pediu pra limpar. Um pastor que tira Exu do corpo pensando que é demônio. Entende? Então, assim, eu acho que essa diferença é muito mal vista. E a diferença de religioso para espiritual é: o religioso, você segue os dogmas da igreja católica, é você seguir as coisas que nem um robozinho engessado, tipo assim, eu não pode fazer isso porque não pode, eu não vou fazer isso tal dia porque isso aqui não pode, aí sexta-feira não pode fazer isso, aí sábado tem que fazer aquilo, domingo não pode faltar na missa e não sei o que, é tudo muito engessado. A parte de ser espiritual, espiritualizado, é você trabalhar com aquilo que tá... O mundo invisível, o famoso mundo invisível. É muito diferente, é um pouco assustador no começo você começar a se conectar com isso, porque é algo que você não entende. Só que quando você começa a entender e você vê o amor nisso, é muito bom, porque a diferença entre ser religioso e espiritual, porque pra você ser espiritual você tem que ter a religiosidade, porque tem os princípios, tem os dogmas, tem as regras, tem todo um conceito. Só que sendo só religioso, por exemplo, dentro da igreja você não é tão ensinado a cultuar certas coisas, a rezar de certa forma. Você é ensinado o básico. Jesus, a vida de Jesus, a vida na Bíblia, a vida de um católico, você tem que casar ou ser padre. E aí você reza as orações principais da igreja e faz reverência pra Deus e comunga. Isso é o que você faz como católico, que você é ensinado dentro da igreja, tipo, todo católico é ensinado isso. E ainda tem alguns que não sabem. E aí, a parte de você estar dentro da igreja, se espiritualizando dentro dela, é uma parte que muda, porque é uma parte que você tem que se aprofundar e você tem que ir atrás de conhecer isso. Você tem que ir em um convento, passar um tempo com os padres para entender certas coisas. Você tem que ir em um convento de freira, falar com as freiras para entender certas coisas. Falar com religiosos, estudar coisas que são fora da Bíblia. Então você começa a entender mais coisas dentro da sua própria religião, da sua própria fé. Isso seja dentro de um terreiro, seja dentro do católico, porque do católico ainda tem a Bíblia para estudar. O terreiro é conhecimento passado de geração por geração e vai se passando esse conhecimento. Apesar que hoje em dia existe aula de teologia de Umbanda e, né, tem gente que ensina, tem mestrado, tem
tem tudo, então... Ainda bem. Então o mundo ele tá se atualizando, até porque, tipo assim, a Umbanda em si, ela é uma religião nova, entre aspas. Ela é uma religião centenária há pouco tempo, faz pouco tempo que ela se tornou centenária. Então, tipo, ela tá se moldando, ela tá ficando mais tecnológica, entre aspas. E por que você acha que a fé do outro assusta tanto, assim, tipo, esse preconceito de medo, assim, por religiões de matriz africana, principalmente? É mais fácil ter preconceito do que você perguntar e entender sobre. O preconceito, a palavra já diz, é algo algo antes de acontecer, antes de eu interagir ali, pô, melhor ficar longe, acho que isso não é pro meu bico, não é pro meu lado, e o preconceito ele vai piorando cada vez mais, ele vai se acumulando. Tudo isso antes de você de fato ter o conhecimento. Toda vez que você vai se encontrar com uma nova religião, você vai se quebrar desses preconceitos. É um ótimo momento para você tirar essas suas dúvidas. Sim. Infelizmente a gente, vive num mundo de muito ódio, muita intolerância. Então os preconceitos, se acumulam tanto que vira violência, chutar macumba, Nossa, cara, meu Deus. pancar vagabundo na frente de igreja. Tem muita merda acontecendo aí, coisas que, ferem qualquer doutrina religiosa, ninguém é a favor da violência, da ira, essas coisas. Todas elas em comum, os pecados em gerais, eles... É bom senso da religião repassar o pecado. Sim. Explicar, isso aqui é errado. Tem que estar escrito lá na pedra. Ó, pode matar não, viu? O óbvio tem que ser dito. Caralho, pô, em toda religião você precisa reinventar a roda pra explicar, ó, isso aqui é assim por isso. É coisas que com conhecimento a gente vai perdendo isso, mas até lá que todo mundo conheça, tem essa cultura popular, de fato. É um trabalho muito árduo a ser feito. É um trabalho de conscientização muito grande. Sim. Cara, é que também existe a parte além do preconceito religioso, a intolerância, existe o racismo religioso. Eu fui entender isso Com depois de certeza. um tempinho de terreiro que eu fui, tipo, começar a entender o porquê. Eu fui buscar entender, tipo, principalmente pro podcast que eu vou fazer com a minha mãe de santo, que, tipo, entender da onde tá isso, aonde parte isso. Porque, assim, nossos santos são brancos. Jesus era branco. Maria, tem a imagem de Maria que é uma imagem negra, só que, se a maioria, se você procurar Maria no Google, de Jesus no caso, vai aparecer Maria branca. E aí você entra numa religião onde, tipo assim, onde tem preto e tem negros e tem cultuado entidades que eram de senzala, que são os preto velhos, e uma porrada de gente que é de matriz africana que é negro. E aí, tipo assim, entra essa parte de racismo porque não é branco, não sei o que. E o pior é que isso existe. Existe essa parte do racismo, tipo, o Deus não é branco. Tá ligado? Como se isso fosse um grande problema. Tá ligado? Tipo, Todo mundo precisa se identificar. Imagina o quão complexo você explicar pra uma criança negra você sendo de religião católica, você vai tem parecido comigo ali. Surge essa dúvida, obviamente, né? Porque no passado você só não gostava de da nossa cor. E aí você tem que desconstruir todo o negócio. O racismo com certeza existe, cara. sim, eu nunca tinha pensado, tipo, todos os aspectos. Eu nunca tinha pensado pelo lado religioso, que existia um racismo religioso. Quando eu fui descobrir isso, eu falei, cara, o mundo realmente ele tá perdido em questão de religião quando se trata de essa discussão tão grande que a gente tem, né? E eu acho que, assim, com tudo isso, entra a parte da transição que eu passei da imagem do padre pro macumbeiro. Como eu falei, não tem muito quem saiba ainda. Consequentemente vão saber, vão tá sabendo em algum momento que eu virei macumbeiro. Até porque eu dou uns... Famoso, confia, vai dar bom. Até porque também o tanto que eu grito cantando ponto aqui em casa é brincadeira. O tanto que eu já falei deu meia-noite. É loucura, no banheiro gritando aqui. Então, eu acho que consequentemente uma hora vão saber que eu entrei pra macumba. Mas aí, tipo... Cara, a única parte que eu temo é quando chegar na... Tipo... Não
temo, porque eu tô cagando. Mas eu acho que, tipo, a reação vai ser muito estranha. Vai ser quando chegar a parte da família, assim, tipo, de vó descobrir, e primo que é religioso pra caramba descobrir, e não sei quem. Tipo, tem pessoas que acompanharam meu processo católico, que estavam tipo, nossa, que bonito, ele tá indo pra seminário, tá indo pra convento, toma aí um terço de presente, toma uma cruz de presente, toma aí, continua nesse caminho. E aí, tipo assim, de repente não, né? Porque já faz uns meses, mas do nada, bum, macumbeiro. Falei, uai, não era ele que tava no convento? E aí, até eu explicar, entendeu? Só que o que eu já pensei? Não vou explicar. A pessoa vai vir e falar, você tá fazendo isso, tô, é isso aí. Se quiser compreender, se Muito tiver massa, certo, pô. Mano, legal. deixa eu conversar com meus De mortinhos, boa. cara. Deixa eu conversar com meus mortinhos em paz, de boa. Família, de vez em quando vai ser na porrada, se ameaça, mas, pô, Natal que vem nós tá junto de novo. Então, todo mundo. Pular 7 um dia no ano novo é coisa da macumba. E tem um monte de católico que faz. E aí? Ué, vai saudar Iemanjá também? Aí não, cara. E aí a gente foi. Eu fui vendo isso, essa parte de como vai ser essa transição, e pra mim tá sendo bem estranho pensar na reação. Só que como eu falei, eu tento não me importar, porque, tipo, queime o barco, eu não quero voltar atrás, eu não vou voltar atrás, e aí é algo que, se eu ficar pensando, tipo, qual vai ser a reação, vai ser uma forma de eu me meio que sabotar, tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque eu tenho certeza que vai ter gente falando, pô, isso aí é do demônio, pô, não faz isso. Sendo que, tipo assim, mano, deixa eu conversar com meus mortinhos em paz, velho. Pô, é muito legal. Nada, filho. Todo demônio é rock and roll. Ô, louco, fala isso não que eu ouço rock, mano. Fala isso Porra, não. andar de skate, cabelo grande. E aí, coisas aí, não entendi. Não entendi a parte do cabelo grande. Não. Ah, tudo demônio você já é, então, porra. Pô, eu só não ando de skate de tudo que você falou aí, porque, porra. Então, cara, é porque você tá batendo tambor agora que você virou mais ou menos. Tá sendo Nossa, tocando tambor, cara. Depois que eu aprendi a tabaque, eu não paro de batucar tudo que vem na minha frente. É mesa, é tapuera, é pote, é bancada. Você não tem um ritmo não, né? Sempre gostei, mas pô, tem um ritmo não. Não tenho paciência pra manter um ritmo. Cara, eu tive 4 aulas de atabaque, que foi minha minha namorada que, inclusive meu amor, ó, um beijo, Emma, me ensinou a tocar. Porque, tipo, ela era na época que ela era macumbeiraça, ela era da atabaque. Só que daí ela parou, se afastou, e aí eu fiz ela voltar pra macumba agora, porque ela não queria ir de jeito nenhum e eu consegui fazer ela voltar pra macumba. Ó, vai entender, cara, eu fiz ela mudar a visão dela sobre o catolicismo, mudei um preconceito que ela tinha, aí ela mudou meu preconceito da Umbanda, eu fui pro terreiro e fiz ela voltar. E nem, tipo, nem a família dela tava conseguindo fazer ela voltar, e eu fiz ela voltar pra macumba. Olha que incrível, como Deus escreve reto por linhas tortas, né? Mas aí eu fui fazendo aula de atabaque, eu acho que eu fiz 4 aulas de atabaque e eu aprendi quase todos os toques já. Tipo, eu já sei quase todos, tipo... Eu consegui aprender com uma facilidade muito boa, mano. E, tipo, é muito da hora. Porque realmente, melhora a coordenação motora de um jeito. E eu nunca consegui aprender violão, mas atabaque, em poucos dias... Cabuloso o meu Ganf, que identifica o ponto que a idade tem na hora. Cara, não, assim, é cabeça. Eu ainda não consigo conciliar voz com atabaque. Tipo, eu ainda... Eu não consigo conciliar voz com palma. Ai, eu bato palma e tá dobra, cara. Isso é muita coisa. Não, aí você me quebrou, real. Porra, mano, eu não consigo também. Tipo, é porque assim... um toque eu consigo tocar enquanto eu canto qualquer música com toque, que é o Ijexá, que é o toque mais calminho que tem. Só que o resto, mano, é toque, tipo assim, tem um toque que ele é o samba de cabula. São 12 toques. 12. Seguidos um do outro. É tipo assim, o negócio que tinha que ter aula Ué, um salve aí pra as organizações religiosas, bota aula de palma aí, mano. Um negócio importante. Negócio assim, sem graça, uma gira, uma missa, sem o pessoal batendo na palma legal. Fica feio, viu? Cara, eu acho que se tivesse atabaque... Mais recentemente, passou muita coisa. No início não era muito novo, mas depois, de maturidade, ficava eu e minha mãe no começo da missa. Na hora que vai começar uma musiquinha, ficava tirando onda, que batia a palma errado. Cara, pior que eu, quando eu comecei a ser acólito, você começa a enxergar a missa de outro jeito. Você começa a enxergar totalmente diferente a missa. E aí você olha, tipo assim, o pessoal da música quando canta alguma coisa errada, se você tá assistindo a missa, você não percebe às vezes. Mas só de acólito, você percebe qual é a letra da música. Aí você percebe os outros no altar fazendo coisa errada, você fica, ué, o que ele fez? Quando você começa a entender. E é uma situação muito engraçada você começar a entender. Mas eu acho que assim,
colocar um atabaque dentro da igreja vai deixar a missa mais dinâmica. Nas musiquinhas, porque é muito parado. Por isso que eu entendo porque tem gente que dorme. Eu entendo porque tem gente que dorme na missa, porque, pô, muito parado. Mas é muito legal nesses lugares amparando artista, pô, muito bom, muitos nomes da música identificados pelas suas respectivas igrejas, pô, muito bom. Você nutre isso. O maior agradecimento, a maior lição sobre religião em geral pelo menos, é um lugar que você tem que se sentir bem. Acho que é o mais importante disso, um lugar que você consiga se identificar e se achar produtivo. É interessante quando o lugar ele concede isso. Qualquer lugar que seja pô, sua casa, ou a igreja, a escola. Quanto mais você procurar se identificar num lugar, você vai encontrar um lugar que te acolha bem. Obviamente, né, em todos os lugares você vai encontrar problemas, mas vai de você superar também. O mais importante é você conseguir manter esse sentimento. Sim. É o mais importante. Cara, é assim, eu acho que mesmo mudando de religião, acho que tem muitas coisas que eu nunca deixo de acreditar, sabe? Tipo, isso é um que tem dentro de mim. E é como eu falei, eu acho que eu perdi a minha ignorância, de, tipo, eu desbloqueei esse lado meu, depois da decepção que eu tive, claro, né? Porque daí eu falei, pô, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que tá fazendo bem, eu tô servindo, eu tô fazendo tudo de mim. E, tipo, não tá adiantando de nada, então eu vou fazer pra mim mesmo, só pra mim. Aí, se tiver alguém que pra mim fazer bem, eu faço bem e boa. Não vou mais tentar me sacrificar pra querer servir em alguma coisa. Eu tô servindo a mim mesmo muito bem, eu tô servindo aos meus próximos muito bem, eu tô fazendo bem a todos que estão à minha volta. Mano, então eu não preciso de mais nada, tá ligado? E foi aí que o ponto que eu falei, cara, eu vou seguir coisas boas, eu vou continuar com tudo de bom que eu tenho. E aí, em cima disso, eu vou arrumar o meu lugarzinho. E aí, eu acho que eu nunca deixei de acreditar, tipo, eu acho não, nunca deixei de acreditar em muitas coisas. Então, tipo, por exemplo, a fé que eu tenho em Maria, a fé em Jesus, nos anjos e santos e tudo, nunca deixei de acreditar. Pra mim, é muito importante a gente ter essa parte de a mudança, a gente entender de outras formas, porque assim, os santos, querendo ou não, pra se tornarem santos, eles têm que morrer. Ponto. Todos os santos que viraram santos morreram. E aí você fala assim, nossa, tem católico que fala, pô, mas você tá falando com um morto ali. Cara, na tua oração tu pede intercessão de São Bento, tu pede intercessão de Santo Antônio, tu pede intercessão da Virgem Maria, tu pede intercessão de todos que estão ali, pra te ajudar, pro seu bem. E aí não é errado. Aí uma entidade que consegue vir em terra pra conversar é errado eu falar com ela, tá ligado? Tipo, todos os santos ali que você pede alguma coisa, eles estão mortos. Todos eles. Infelizmente. Mas todos eles morreram. Eles não podem vir em terra pra conversar com você, mas por oração você tem total fé que eles estão aí. E aí entra o sincretismo. Entra a parte que eu mais fiquei, tipo, abismado quando eu vi. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tinha tanto preconceito, sendo que, tipo, não é assim que funciona. Quando eu vi que, mano, tudo ali dentro do terreiro tem a ver com a igreja, tem a ver com a fé que eu doutrinava, tem a ver com tudo. E eu acho que, tipo, aí entra a parte mais, eu acho que a parte mais complicada do podcast hoje vai ser exatamente essa. A gente entrar na parte de que a gente se abstém de muita coisa na religião. Porque a gente tem que decidir, a gente tem que ver se ela te liberta ou ela reprime o que você faz. Porque assim, ela te liberta em alguns sentidos. Porque ela te deixa, ela te dá um caminho melhor, ela te forma como pessoa, ela te dá conceitos bons, ela te apresenta pessoas boas. Nem sempre, mas pessoas boas, em sua grande maioria. Só que ela reprime muito. E aí entra o porquê que eu falei que eu ia dizer algumas coisas da renovação carismática que é meio errada. Eu, como disse, sou fruto dela. Sou fruto da renovação carismática, amo a renovação carismática. Realmente é, assim, incrível o movimento deles. Só que eles começaram a colocar pecado em tudo. Tipo, eles... É o que eu ouvi de um padre em uma confissão que eu fiz ano passado. Eu falei com o padre e ele falou assim, cara, eu acho que a Renovação Carismática é uma organização muito boa, eu gosto muito deles. Só que eles começaram a colocar pecado em tudo que acontece, literalmente. Eles começaram a colocar pecado, se você ir no banheiro pra fazer sua necessidade, você colocar a mão errada ali, você já pecou.
E aí, por exemplo, pregadores de grupo de jovens, pregadores de grupo de oração começaram a colocar pecado muito pesado em cima de coisas que eram leves. Começaram a colocar coisas, tipo assim, bater na tecla, falando, não, é errado, você não pode, você não vai fazer isso, você vai pro inferno e não sei o quê. E começaram a entrar na cabeça. E por isso tem jovem hoje em dia que chora no quarto, tem jovem hoje em dia que para de ir pra igreja por causa de trauma, por causa de medo, por causa de colocar coisas na cabeça, porque não pode viver, não pode respirar de errado que você tá pecando. Entende? E foi o que eu falei com o padre. Eu falei assim, padre, ó, eu pequei contra a carne e tudo mais. Ele falou, cara, você faz isso e deixa de ir na igreja? Eu falei, não. Então, né, isso são palavras de um padre, eu juro. Juro pra você que palavras de um padre. Filho, Carai. se você tá fazendo isso, não é um pecado. Por quê? Você tá fazendo uma necessidade humana, biológica e fisiológica humana. Você precisa em algum momento fazer isso. E é normal sentir vontade. O problema é você fazer isso, deixar de ir na igreja, deixar de cultuar Deus, deixar de amar Deus, deixar de seguir, fazer coisas boas. Palavras de um padre, tá? Não vou falar o padre aí porque vai que dá ruim, né? Mas palavras de um padre, tá? Palavras de um padre. Filho, não é errado. Você tá seguindo a Deus igual. Você tem necessidades humanas, fisiológicas. E aí entra a parte foda, porque que tem tanta gente hoje em dia de 18 e 9 anos já casando. Porque tem, mano, fica louco da cabeça, não aguenta, pô. Começa a namorar, dá 1 ano, quer casar. Porque aí quer transar logo, quer ter relação sexual logo, quer beijar e não sei o quê. Mano, Porra, virar adulto, vai indo pro terceiro, quarto casamento, mas fora do casamento não faz, né? Isso é importante. casar 50 vezes tudo bem, mas, tipo, fora do casamento não pode. E aí você entende o quão problemático é isso? Tipo assim, tu não pode conhecer uma pessoa e beijar ela. Tu tem que pedir namoro pra beijar. Se beijar antes, pecou. Aí, beleza, começou a namorar cedo pra caramba, porque quer beijar, quer se abraçar, quer não sei o quê. Aí, beleza, começou a namorar. Aí a pessoa mal se conhece. Aí, às vezes, até se conhece durante muito tempo e pede namoro. Aí já se cansa, porque conheceu muito e não conheceu a outra parte. Tá? São poucos que duram. Existem os casais que duram. Conheço, inclusive, casais que duraram. Só que ainda assim que erraram no processo. Que fizeram no processo e que, tipo... Mas foram confessando e foram melhorando. Só que assim, cara... Eu acho que por isso que hoje em dia existe tanto relacionamento que é frustrado, que termina rápido, que tem tanta briga, que tem tanto isso e aquilo. Porque, tipo, querendo ou não, a base do relacionamento deve ser a conversa e a confiança. Porém, o pilar da sexualidade é muito importante. A sexualidade, ela Intimidade, no geral, chamou a palavra. não existe casal sem intimidade. Não tem como existir um relacionamento sem intimidade. Não tem como, não tem como, não tem como. Porque isso é uma base que o ser humano precisa. A gente tem necessidades biológicas que nós precisamos descarregar. Isso é um fato, isso aí é psicologia que mostra, biologia que mostra, é tudo. A gente precisa dessa parte. E aí tem muitos casamentos que são frustrados ou que são, tipo, horríveis porque a pessoa às vezes não sabe explorar essa parte. A pessoa não se conhece, quem dirá conhecer como fazer algo com o próximo, tá ligado? E tipo, querendo ou não, eu tenho estudo de chakra, né? Desde que eu comecei com o reiki e tudo mais, eu estudei bastante sobre chakra. E nos chakras, a gente vê que a gente tem, são 7 chakras e um deles é o sexual, que é a parte onde fica a região da genitália. E aí, esse chakra é uma base. Se você não alimenta esse chakra de alguma forma, isso acaba destruindo outros chakras de você, e isso tudo vai causando um desequilíbrio, entende? Porque a sexualidade ela é muito importante pro ser humano, em qualquer âmbito. Então, tipo assim, por exemplo, dentro de um terreiro tem o preceito, que a gente começa 5 horas, a gente começa 8 horas da noite da quinta-feira e termina no sábado 8 horas da manhã. E existe o preceito, que é não ter relação sexual, é não comer carne vermelha, é não xingar ninguém, não brigar, não evitar conflitos, é manter a paz do Senhor pra você poder, dentro de um terreiro, receber uma entidade com o corpo limpo. Então, tipo, é muito complicado pra uma pessoa, tipo... Chega uma hora que ela não se aguenta, porque uma coisa que eu tava estudando é o seguinte: a sexualidade, quando ela é reprimida, ela se torna algo que você fica facilmente manipulável. Você começa a se tornar uma pessoa que começa a aceitar mais coisas que, tipo, não compactam muito com o que você realmente deseja, porém você tá reprimindo tanto um sentimento que você começa, tipo assim, é mais fácil de você ser domado, sabe? É muito fácil de você ser domado pelas coisas quando você tá reprimindo tanto sentimento de você. Que daí você reprime a sexualidade, aí você reprime o que você sente, aí uma hora você vai acabar fazendo, porque você faz. Você pode estar segurando durante 1 ano, mas uma hora você vai fazer. E quando você faz isso, você se sente a pior pessoa do mundo, aí você tem que confessar, e você chora, e você fica mal. Será que, tipo assim, mano, você não tá fazendo nada de errado. É biológico, você precisa, você é um ser humano, entende?
E aí entra a parte de se liberta ou te reprime. Eu acho que a religião, ela te liberta, ela é uma coleira que te deixa ir lá na frente, mas ela não te solta. Você tá ali, só que ela não vai te soltar, entende? Eu acho que a religião e a fé em si é muito isso. Eu acho que a gente, pelo menos no candomblé, como funciona essa parte do sincretismo? Aí você me quebra, porra. Não tô muito em posição de tá fazendo muitas analogias, não. Do que você tem conhecimento, pelo menos. Exato. Porra, de sincretismo, porra, só do que eu aprendi do que é. Não, não tenho muita associação, não. Só comecei a conhecer vários nomes novos, não parei pra pesquisar, não. Sim. Eu tinha pesquisado acho que uma vez só o nome do meu pai. E. Seu pai é de cabeça? Aham. Fui pesquisar sobre o meu ori, pá, mas. Não brisei em memorizar muito, não. Sim. E desde que você mudou de religião, tem algo que você nunca deixou de acreditar? Pô, altas coisas. Eu me reencontrei, na verdade, né? Tipo, tinha muita coisa que eu tava só por viver, por acreditar, por mim mesmo. E foi uma relação de muito amparo mesmo. Sim. Porra, muitas respostas, muita coisa veio. Assim, eu acho que desde que a gente começou a. Desde que eu até te falei, eu acho que a primeira vez que eu fui no terreiro eu cheguei a te falar. Começou a mudar muita coisa, tá ligado? Tipo, na minha vida, porque muda a forma que a gente olha pra muita coisa, sabe? Muito conceito que eu tinha. Quando a gente conversou, foi falando, e foi super da hora a conversa que a gente teve quando eu falei a primeira vez que eu tinha ido pra um terreiro. E você ficou de cara, porque, né? Acho que nem você esperava que eu iria pra um terreiro. Depois de falar que eu ia pra um convento, aí é um pouco complicado. Conheço. Oi? Conheço. Fiteu. E Filho. aí. E aí nessa parte começou a mudar muito porque eu comecei a ir bastante, eu comecei a entender. E uma das discussões que eu tive dentro de casa foi o momento que eu falei, cara, eu vou pra igreja assim, eu faço reverência a Deus, a Jesus, eu comungo o corpo de Cristo, porque na minha fé isso é muito importante. Eu rezo Ave Maria, Pai Nosso, terço, normal. Converso com meu anjo da guarda. Converso com tudo aquilo que me faz bem. Converso com Deus diariamente. Só que eu também vou pra um terreiro. Eu bato a cabeça assim. Eu converso com a entidade. Eu peço conselho. E, cara, muitos conselhos que eu recebi das entidades, hoje em dia, o que eu tô fazendo, algumas coisas que eu tô fazendo, tem coisas que entidades me falaram pra fazer. E, cara, me deixou maravilhado. O podcast mesmo, eu falei com uma preta velha, eu literalmente dei uma atualização no software de Aruanda. Eu dei uma atualização no software de uma entidade. Eu falei pra ela que era um podcast. Eu expliquei pra uma entidade o que é um podcast. Eu falei, ó, meu podcast fala sobre isso, isso, isso. O que, que você acha, vovó? Cara, ela achou super legal, ela gostou, ela falou pra mim continuar, que é o certo, que vai dar certo. E começou a conversar, e cara, toda vez que eu conversei com uma entidade, sempre teve frases que me marcaram, sabe? Todos eles me ajudaram, então tentando sempre buscam me mostrar a melhor parte de mim. Mostrar que eu posso, que eu consigo fazer, que eu devo fazer certas coisas, que muitas vezes eu tenho um desânimo, que eu acho que eu não devo fazer. E desde que eu comecei a fazer, todas elas têm me amparado, todas elas, tudo que me falaram tem acontecido, e tem me ajudado muito, sabe? Já teve um conselho assim que você recebeu de entidade que te deixou, tipo, bitolado da cabeça assim? Porra, a primeira vez que eu fui foi a primeira vez que me passaram um banho, mano. Porra. Pô, foi muito engraçado. Foi. Era uma festa lá da Jurema. Ah, tá. Aí, porra, Laurinda chegou pra mim. Na sua casa tem manjericão? Eu disse, tem. Ela fez, faça um banho, daqui pra aqui. Tem. Acho que era alecrim. Uma coisa assim. Aham. E tem um banho, daqui pra aqui. Tem muita inveja, você tá porra. Aí,
Pô, vou tomar um banho e... Foi a primeira vez que eu fui, foi a primeira vez que eu tomei Sim. todo o poder de um banho de limpeza, velho. É Muito importante, revigorante. inclusive. Meu, muito importante. Eu fui aprendendo sobre essa parte de banho, defumação e aprender a defumar as coisas dentro de casa. Tipo, por exemplo, casca de alho pra um macumbeiro é muito importante, não dá pra jogar fora. Casca de alho, folha de louro, incenso, açúcar, uma porrada de coisa começa a ser. Você começa a ver com outros olhos. Você olha, tipo, uma canela, você já vê, opa, dá pra fazer não sei o que com canela. Dá pra fazer não sei o que com açúcar. E aí, a primeira vez que eu fui pro terreiro, que foi no Giro de Preto Velho, eu fiz minha primeira oferenda, tá ligado? Que, tipo, eu não tinha. Eu nunca tinha tido contato, tipo, de fazer alguma coisa. E eu falei pra vovó que me atendeu, eu falei, ó, vou acender uma velhinha pra você e vou colocar um cafezinho. E eu fiz isso. Eu acendi uma velhinha, coloquei um cafezinho, com toda a humildade do mundo, porque eu não sabia como fazer nada ainda. Só Que coloquei lá, deixei bonitinho. a vela apagar, peguei o café, joguei no mato, porque não pode jogar fora assim na pia, tem que jogar na natureza. Joguei nas Tudo plantinhas. bem. Falei, ó, a vovó vai cuidar das plantas agora, que cresça. Amém. A partir daí eu começar a fazer umas oferendas, começar a fazer isso, começar a fazer aquilo, acender vela. Até Bonitinho. que aí, tipo, aquela mediunidade que eu tinha pequena de ver coisa, sentir coisa, começou a voltar. Aí eu me Da assustei. hora. A primeira vez que eu vi coisa, eu me assustei, porque no meu quarto, bem aqui, ó, cadê? Pera aí. Na minha câmera dá pra ver. Daqui, ó. Na câmera aqui, ó. Bem nessa parte aqui do ladinho, eu vi uma preta velha. Só que eu cometi a burrice de pedir pra ver. Falei, não, parece, né? Você é Parece. burro também. Ah, mas é que eu tava emocionado. Eu falei, não, eu quero ver, quero sentir, quero ver se é tudo isso que eu tava vendo mesmo. Aí eu falei, não, aparece. Você é burro de pedir e ficar com medo. Aí você me pediu pra ver? Ah, Não, não, é que eu levei um cagaço quando eu vi. Só que depois eu falei, ah, tá tudo certo. eu tava pedindo. Tá, não pediu, apareci. Aí, mano, O que você quer? eu peguei e vi a vovó no meu quarto. E aí eu falei, não, mas eu queria ver o meu protetor, que não sei o que. E eu pedindo, mano, com a maior fé do mundo, não, eu quero ver. Mano, não me aparece um Exu no meu quarto tipo assim, aquele bicho devia ter uns 2,20 m pelo menos. Era alto, era uma sombra, mano. Nossa, mas eu tava com o cu e as calças na mão. Aí Você não- aí. Aí, mano, aí eu peguei e falei boa noite e virei, eu juro pra você, eu falei boa noite, eu virei pro outro lado e deitei pra dormir, e eu dormi. Só que no meio da madrugada eu acordei. Aí eu senti que a vovó tava ali ainda. Aí eu senti que ela passou a noite inteira ali. Eu falei, mano, eu vou acordar de manhã, eu vou colocar um café pra ela, porque ela já passou uma noite inteira aqui. Pelo menos o café da manhã ela vai ter. Aí eu coloquei um cafezinho pela primeira vez. Café sem açúcar, bonitinho, coloquei no alto. Todo da hora. Só que, mano, o primeiro contato que eu tive depois de muito tempo de ver alguma coisa foi um cagaço. Foi um cagaço. Aí agora eu te Tudo acostumei. bem feito, filho. Muito bem feito. Não, agora eu já acostumei. Agora eu peço, tipo assim, agora, tipo, às vezes eu tô na casa da minha namorada, eu vou voltar de noite, depois da gira, algo assim. Aí eu falo assim, pô, seu porteiro é o chefe da casa do nosso terreiro, né? Aí eu falo, seu porteiro, me protege no caminho aí, pra nada de ruim acontecer. Eu peço pro seu porteiro e pro Zé Pilinta, né? Falo assim, ó, protege eu no caminho aí. Aí eu vejo no caminho coisa, eu nem me importo mais, eu vejo, só dou boa noite. Falo boa noite e continuo pedalando. Pra não dar pra não dar brecha pra ficar olhando também. Mas já me Se acostumei. responder, você pedala mais rápido. Nossa, papo reto, se me responde, só eu dou boa noite, mas se me responde de volta, eu cago. Nossa, porque, tipo assim, uma coisa é ver, uma coisa é ouvir. Ouvir, eu tenho cagaço. Ouvir as entidades no terreiro, que eu tô esperando ouvir a vozinha, oi, boa noite, aí beleza, já tô acostumado. Só que no meio da rua ouvir isso, aí não. Aí eu não acho da hora. Aí eu tenho um certo medo aí, porque conversar com um morto no corpo de um médium vivo, muito de boa. Mas conversar com um morto quando ele tá morto mesmo, aí é um cagaço que a gente tá sentindo aí. Ô, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Não, fala Já daí. bem se Fala voa. daí, chefe. Fala daí, chefe. Ah, eu tô batendo Fala, seu cu, eu vou embora. fala daí, chefe, que daqui eu tô todo temido. Não temas, calma, fala daí, chefe. Daqui eu tô todo temido já. Não, cê é louco. Mas aí eu comecei a ver mais coisa. E eu comecei a. Cada vez mais foi normalizando. Porque, tipo, eu não cheguei a incorporar ainda, não cheguei a nada, mas o que já me ocorreu em gira de caboclo é eu tá ali no dentro, ali, principalmente no descarrego, que é a hora que limpa tudo, né? Aí eu tava lá dentro.
E é sempre o mesmo caboclo, que a gente macumbeiro tem as entidades preferidas dentro do terreiro, né? Então a gente tem aqueles queridinhos do terreiro que a gente fala, nossa, eu amo tanto a entidade dela. Às vezes você pode nem gostar da pessoa, mas da entidade da pessoa você acha incrível. E aí Sempre, você sempre. chega, e eu tenho a minha, né? Eu tenho uma menina lá no terreiro que ela é uma querida, eu gosto muito dela como pessoa e das entidades também. Ela é inconsciente, ela é uma média inconsciente, ela não tem noção de como é a entidade dela, só o que falam pra ela. Só que, tipo assim, a preta velha dela me atendeu, inclusive ela que vai me batizar. E aí Bonitinho. tem o caboclo dela também, que eu gosto muito, só que o caboclo dela é muito bravo, mano. Tipo assim, as entidades dela, tirando a Ere e a preta velha, é A tudo pessoa é você. Mano, é tudo braba, braba, Você não braba, vai braba. merecer, não. Né, mano, tipo assim, é bravo, tipo assim, não como pessoa, como entidade, mas com a cara de brava, ela vem com cara de puta, assim, que vai matar alguém. A primeira vez que eu vi ela, fui descarregar com ela, eu caguei de medo, eu falei, nossa, esse bicho vai me dar uma, ele vai pegar a espada de São Jorge e vai dar nas minhas costas. Aí, tipo, pô, eu fiquei com um pouco de cagaço, mas quando eu vi, a segunda vez que eu descarreguei com ele, ele cruzou a espada de São Jorge no meu peito e deixou eu ficar energizando, tá ligado? Aí eu não sei se eu energizei com o meu caboclo ou se eu energizei com o ambiente. Mas eu sei que eu comecei meio pra trás assim, ele colocou a mão nas minhas costas, não deixou eu cair. E aí teve um momento que assim, eu mais fiquei assustado, tipo, do jeito bom. Que foi o momento que eu abri o olho, ele tava olhando pra mim, e eu sem falar nada, ele, você encontrou seu caminho, né, filho? Aí eu balancei a cabeça que sim. Aí ele, então continua que vai dar certo. Só que sabe qual que é o BO? Aquela entidade dela não fala. Tipo assim, nunca fala. A minha mãe, a mãe de santo, não ouve ele falar. Ele não fala nem pra cumprimentar. Ele só faz o barulho de caboclo e faz a saudação do caboclo. Mas ele não fala. E comigo ele falou. Aí eu voltei pro banco sorrindo, quase chorando. Ai meu Deus, ele falou comigo. Porque eu sabia que ele não falava com ninguém. E aí foi quando eu vi, cara, realmente, eu acho que aqui é o lugar que eu preciso, tá? Aqui é o meu lugar, aqui é minha casa. Que Me sinto bonito, que bem bonito. aqui. E aí foi, eu acho que, tipo, de todos os conselhos que eu recebi de cigana, de Exu, de preto velho, principalmente depois que eu perdi o preconceito de Exu, meu Deus, quando eu. A primeira vez que eu fui conversar com o Exu foi muito engraçado, né? Que eu conversei direto com o Exu chefe da casa, que eu conversei com o da minha sogra. Não conversei nem com os Exu de médium, foi com a da sogra, com a mãe de santo. É, o que você tá mais perto, né? É, Vou te falar um aí negócio. no meio da gira eu fui lá conversar com ele, sentadinho com o charuto ali, pá. Aí sentei, eu falei, boa noite. Aí ele, saravá, né? Aí eu, saravá, perdão. E foi nesse dia que eu pedi pra entrar na casa, né? Tem que pedir direto pro chefe. Aí pedi pro chefe. Eu falei, claro que pode. Eu nunca vou impedir você de entrar. Você tem que fazer o que te deixa bem. Se aqui é o teu lugar que te faz bem, você deve seguir. Se for uma igreja, se não for. Que foi até o que o Exu disse pra mim. Cara, se você for da igreja, vai pra igreja. Se for do terreiro, vem pro terreiro. Se for dos dois, pode ir pros dois. Faz o que te faz bem. Cultua o que faz bem. E você vê a leveza que é, tipo, não tem problema nenhum você ir pra uma igreja. E não tem problema nenhum você frequentar o terreiro, ser do terreiro e ir pra igreja. Não tem nenhum problema. E, tipo, Pô, é uma faz o que te leveza. faz bem. Exatamente. E aí ele falou pra mim, tem os filhos das médium do terreiro que às vezes ficam ali, são os herezinhos do terreiro, né? Aí às vezes no meio da gira eles passeiam, enquanto as entidades estão atendendo, eles passeiam ali dentro, perto do Congá. Cara, passou uma criança do meu lado, assim. Aí o Exu olhou, cumprimentou, falou, oi, tudo bem? Aí, com aquela vozona, e é muito diferente, né? Você vê um Exu no corpo de uma mulher, porque, tipo, a mulher tem a voz mais fina, minha sogra tem a voz mais fina, e do nada uma voz rocona, grossa, eu fico, eita porra. E aí passou uma criança, ela viu, cumprimentou, deu risada, brincou com a criança, falou assim, ainda tem gente que fala que a gente é ruim. E olhou pra mim e deu risada. E, tipo, muito da hora, tá ligado? Eu acho que as pessoas. O que eu falei pra certas pessoas intolerantes, eu falei, cara, se você for um dia, você vai compreender o porquê que não é ruim. Eu acho que a única forma das pessoas entenderem realmente como não é ruim é indo pra ver. É, tipo, consultando um dia com uma entidade, é conversando com um médium, é vendo como é uma casa, é vendo como começa uma gira, pô, começa com oração. E tudo com permissão, tipo assim, sempre é com permissão de Deus, sempre todas as entidades vêm em terra com Deus auxiliando, com Deus mandando as entidades realmente fazer sob o auxílio de Deus. Nada sobre, a entidade do mal. Não, mano, nada a ver, nada a ver. Acho que se o mundo tivesse menos preconceito, o demônio seria muito menos cultuado, sinceramente. Porque o demônio ele existe nos preconceitos que as pessoas estão impregnando hoje em dia, sabe? É muito feio esse preconceito que as pessoas têm. É bem, realmente bem triste, mano, porque, tipo,
Uma coisa é você fazer o mal e você desejar que a pessoa pare. Uma coisa é a pessoa tá fazendo bem, tá acolhendo outras pessoas, tá sempre tentando fazer o bem ao próximo e você tá ali, não, que você tá fazendo coisa ruim, você tá cultuando o diabo e você tá fazendo isso e que a sua fé é errada e a minha é certa. Como é que, mano, nem... isso é tão problemático que, tipo assim, na Bíblia não é dito que você deve respeitar. E, tipo, quem se diz tão católico e cristão e seguidor da palavra, não sei o que, diz que, não, você tá errado, a religião que você tá seguindo é errada, é ruim, sendo que você tá julgando antes mesmo de saber, tá ligado? Tipo, não tem como você se dizer, nossa, eu sou cristão e que eu sigo a palavra se você cultua um preconceito, tá ligado? Teoricamente, tu é escravo daquilo que tu cultua. Se tu cultua um preconceito, tu é escravo dos seus preconceitos. Isso é um bagulho que eu fui perdendo, porque, tipo, eu comecei a estudar sobre Hecate, sobre Lilith, as deusas negras, não como deus, mas sim como elas eram cultuadas, porque há milênios atrás eram cultuados deuses gregos, nórdicos e egípcios, e a porrada de deuses aqui do panteão que tinham. E aí eu comecei a O ver mais sobre... importante, eu acho que é, pô, tentar entender a história, tipo, na maior parte das versões, o mais próximo que você consiga chegar. Tem a diferença do que aconteceu e do que contaram. É a diferença é bem grande. Sim, Então, quanto mais você procura estar próximo do que aconteceu em si, de ouvir a maior parte das histórias, o que aquilo está relacionado, vai te abrindo os olhos para muitas coisas. sim. Não, isso é certeza, porque, tipo... Conhecimento liberta. Essa frase é muito boa. Sim, cara, Não a sei de quem é. ignorância é uma Muito boa. sabedoria. Ignorância é uma sabedoria demais, porque eu diria que quando você é ignorante de conhecimento espiritual e religioso, tu se fecha e acaba sendo burro. De verdade. Eu, como uma pessoa que era, mano, da igreja católica, totalmente dentro da igreja católica, eu assumo que eu era burro em muita coisa, porque às vezes eu fazia coisas que eu acho que, e hoje em dia eu enxergo como burrice, porque eu acho que, tipo, a gente deve fazer de outra maneira, a gente deve cultuar sempre Deus, sempre fazer o bem, mas não da forma que eu fazia, sabe? Porque eu acho que certa parte dessa toda a minha caminhada que eu tive na igreja católica foi, tipo, tentando agradar os outros em vez de me agradar. Agradar a Deus, primeiramente, e depois me agradar. E aí, quando eu entendi o conceito, tipo, mano, eu tenho que fazer por Deus e não por mim, foi quando eu voltei pra igreja e comecei a fazer só as minhas coisas. Não fui pra grupo, não fui pra nada, só fiz a minha parte. E aí foi a parte da catequese, de não querer aparecer pra ninguém, de não falar nada pra ninguém. E aí Eu foi. lembro você contando que foi a fase que estava mais próxima de Deus, em se conversando bastante, pô. Sim, Tô a bom. fase, cara, a fase mais próxima que eu tive de Deus dentro da igreja católica foi a parte que eu esqueci de todas as pessoas da igreja católica. Comecei a me importar sobre Deus e eu com ele, minha conexão com ele, só. Foi a melhor parte que eu tive, foi a melhor conexão que eu já tive de estar no meu quarto, rezar e sentir a presença de Deus, e estar na igreja servindo e sentir Deus, e sabe? E aí já teve uma vez que eu ouvi falando assim, cara, tu conhece a palavra de Deus, tu vai pra um terreiro de Umbanda. Eu falei, cara, justamente por eu conhecer a palavra de Deus que eu tô indo. Porque eu conheço a palavra de Deus, eu sei que eu tô fazendo bem, eu sei que eu tô fazendo bem pra minha evolução e pras pessoas que estão ao meu redor. Porque o conceito de macumba, mano, significa juntar certas coisas e fazer um trabalho pra isso. Então, tipo assim, eu junto, pô, eu vou pedir pro preto velho um trabalho. Mano, você vai colocar ali uma velhinha branca, vai colocar um café, vai colocar uma água, vai deixar ali. Falou, ó, eu queria isso, 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 vovô, por favor. Você pede com coração, você pede com humildade, você pede orando, você pede com fé. Cara, pede com fé. É a mesma coisa, não adianta você fazer uma oração na igreja sem fé. Não tem como você fazer uma oração na igreja sem fé e esperar resultado. Não existe. Mesma coisa no terreiro, não adianta você ir no terreiro achando que é isso, aquilo e você não tem fé, não vai acontecer, mano. Se você pedir e não ter fé, não acontece. Isso é tudo. O universo ele é pensamento, o universo, o que você idealiza, ele acontece. Por isso que muitas vezes pessoas que falam, tipo, que pensam, escrevem o que querem, o que fazem e o que vão fazer, as metas dão certo. Isso é uma prática que eu comecei a fazer e começou a dar certo. Que é a lei da... Como é que era? Não é lei da atração, é... Eu não lembro agora o nome, mas é sobre você escrever as suas metas, sobre como você se vê e como tá acontecendo, e você ser grato por aquilo que você tem e por aquilo que você recebe. Cara, as coisas começam a prosperar, minha vida começou a prosperar, minha vida começou a dar certo, porque eu comecei a enxergar ela de uma maneira melhor, mais positiva,
tem uma rotina muito mais adequada, não tem mais aquela rotina de, tipo, de muito depressiva, de ficar o dia inteiro na frente de uma tela e não sair de casa e não fazer nada. Comecei a ter uma rotina produtiva, comecei a ter uma rotina que eu saio pra fazer meu cardio, onde eu escrevo, onde eu estudo, onde eu trabalho, onde eu edito meus vídeos, onde eu faço roteiro. E eu faço tudo isso com tempo, tá ligado? E à noite ainda sobra um tempinho pra eu jogar, pra eu ficar com a minha namorada, assistir alguma coisa, ficar tranquilo. Então, tipo, tudo isso começou a mudar quando eu comecei a me policiar sobre a minha fé. E eu acho que todo mundo deve, tipo assim, não seguir outra religião. O conceito aqui do podcast hoje não é seguir uma outra religião. Mas se o conceito é ver se realmente as atitudes nas quais você está fazendo pela tua fé é a atitude que você acha que é certa dentro de si. Porque uma coisa é você ser ensinado desde pequeno numa doutrina que te obriga a fazer aquelas coisas. Outra coisa é você estar dentro de uma religião que você se sente bem, você se sente completo, e você acha que tudo aquilo que você está seguindo é a maneira correta de viver. Porque não adianta nada você se prender pra tudo na vida e você ser infeliz. Seu áudio falhou, mano. Não escutei. My bad. A gente tá aqui pra impor nada. Eu tô aqui pra dar um relato de experiência e Sim. algumas opiniões, responder algumas perguntas, conversar um pouco. Mas é muito importante, no final é o que a gente vai de cada um. É, pra escutar aqui, a gente tá só pra ter essa conversa e tentar levantar algumas questões. Sim. Eu tive muito medo, sabe, no começo de, tipo, será que vão parar de falar comigo? Aí, quando eu vi que... Uma coisa que eu aprendi é que quando que você pede em oração, seja lá pra qual Deus cultua, você tá manifestando aquilo que você deseja. E por obra divina, por obra do universo, por obra de tudo, aquilo acontece da maneira certa. E quando eu pedi pra Deus, pra que Deus tirasse pessoas da minha vida, se fosse ruins ou se fosse boas, deixar, sempre acontecia, sabe? E até hoje isso acontece. Bom, que bom. Nas minhas conversas, eu sempre falei assim, Deus, se for pra, tipo, sofrer preconceitos e problemas e arranjar mais problemas, que tire, sabe? Que vai tirando. E eu acho que, sinceramente, é muito melhor, sabe? Que assim, mano, uma coisa que eu conversei uma vez já é... Falaram sobre, cara, você mudou de religião, você não vai mais comungar a Eucaristia, não vai mais ter o corpo de Cristo. Só que eu falei, mano, se corpo de Cristo bastasse pra ir pro céu, as pessoas que estavam lá dentro não iam ser ruins. Se a Eucaristia fosse o que bastasse pra ir pro céu, não ia ter pessoa na igreja que fala mal uma da outra. Não ia ter gente que dentro da própria igreja, literalmente dentro da igreja, fala de outra pessoa que tá no altar, que tá ali na frente, que tá sentado do outro lado, que tá rezando de uma forma diferente. Não existiria o preconceito, não existiria a forma de ver errada, entende? Então, tudo isso abrange muita coisa. Então, se a Eucaristia fosse a única coisa que fizesse você ir pro céu, não existiria tantos problemas dentro de uma igreja. Eu não teria saído da igreja se a Eucaristia fosse a única coisa que levasse pro céu. Pô, você lembra decorado as fases da igreja? É batizado, É batizado, Eucaristia, crisma, casamento e só. e morrer, né? E morre, e morte, e vai pro céu, ou pro inferno. Como é o nome do negócio da morte? Pô, esqueci. De julgamento, Não. negócio da morte. Extrema unção. Ah, tá. Que é isso? Extrema unção? Sei lá, acho que é, não lembro não. Faz muito tempo que eu não vou pra igreja. Cara, pelo que eu me lembro, tipo, o processo é batismo, aí você tem a Eucaristia, aí você é crismado, aí você pode casar, virar padre, aí você morre, vai pro purgatório, paga aquilo que você tem que pagar de dívida, que é os seus pecados, e aí você vai pro céu, vai pro inferno. No caso não, se você é condenado ao inferno, você já vai direto, você não passa nem pelo purgatório. Se você tá com um pecado, porque na concepção católica se você transou hoje e morrer amanhã sem confessar, tu vai direto pro inferno, então tu não passa nem pelo purgatório. Você vê como isso é problemático? Tipo assim, tá ligado? Pô, ainda bem que eu saí, mano. E aí, assim, eu acho isso muito estranho. Eu, como um ex-católico, acho muito estranho. Muito estranho. Mas é algo que, querendo ou não, é bom pro crescimento. Me ajudou a crescer como pessoa. Eu tenho diversos amigos pregadores. Eu tenho diversas pessoas que eu converso, inclusive padres. Pô, uma porrada de gente. Eu tenho contato com muita gente que é padre, com padres importantes do estado que eu moro. Mas não é algo que me cabe mais. Eu sinto que é algo que, pra mim, não é algo que vai ser mais útil pro meu crescimento. Eu acho que até determinado ponto foi útil, mas por obra divina aconteceu problemas ali dentro e me fez parar, me fez sair.
aprender a amar eu mesmo, aprender a amar Deus sozinho e depois aprender a cultuar isso dentro de um terreiro. Que Perfeito. muito lindo cultuar Deus na frente de um congá. Inclusive o congá do meu terreiro é lindo. Meu Deus, tem lotado de coisa. Mas bom, eu acho que a gente... Divulgação de terreiro online. já vamos divulgar nosso terreiro aí, gente, inclusive. Sacanagem. Bom, Ele acha Tiango, vai tomando. axé de Xumaré. Sou filho dele. Bom, Ai, filho da casa. no fim das contas, eu acho que a fé é mais uma linguagem de como a gente segue nossa vida, é como a gente cultua aquilo que nós colocamos dentro de si, afinal nós somos templo daquilo que nós cultuamos. O que importa mesmo é o que ela te ensina, o que ela fala sobre você, sobre a sua vida com o outro, a sua ação com o outro ou contra o outro, depende da forma que você cultua. E o importante é que você sempre faça o bem, que você não deseje o mal a ninguém, que você não faça o mal a ninguém. Lembrando, o podcast não é necessariamente sobre algo que você tem que deixar de fazer, nem nada que você não deveria fazer, que tal fé é errada, tal fé é certa. Na verdade, ao contrário disso, eu acho que tudo deveria ser, não misturado, mas tudo deveria ser cultuado de uma maneira respeitosa uma com a outra. Eu acho que ninguém tem que ter preconceito com ninguém. Acho que macumbeiro não tem que ter preconceito com evangélico, cristão com evangélico e católico, e todo mundo junto ali, todo mundo cultua o mesmo Deus, todo mundo quer ir pro céu igual, todo mundo quer fazer as coisas igual, só muda a doutrina, muda ali as suas regras, muda ali a forma que você cultua. Às vezes o nome, né, porque Oxalá não é a mesma coisa, é o mesmo nome de Jesus, mas é a mesma imagem, é a mesma pessoa, então dá na mesma. Mas eu acho que no fim das contas é mais uma linguagem, uma forma de você cultuar isso, uma forma de você ser uma pessoa do bem para a sociedade na qual você vive. Bom, eu mando um abraço pra todo mundo aí do axé, todo mundo aí do amém, todo mundo aí do aleluia, do glória, do saravá, de todas as religiões aí, que vocês possam estar desfrutando do... Boa noite quando você tá voltando de bike. Meu boa noite exatamente assim, dou boa noite pra todo mundo, entidade. Boa noite pra todo mundo aí. Vai todo mundo protegendo eu na bike pra mim não morrer no caminho. Não quis desrespeitar ninguém aí, se falei alguma merda, porra. Peço perdão. Exatamente, ninguém aqui quis respeitar a religião de ninguém, a fé de ninguém, apenas expressamos nossas vivências, eu diria, nossos contatos com essas religiões, afinal de contas eu tive dentro das duas, bem dentro assim, então é legal a gente falar sobre. Mais alguma coisa a agregar? Ué, deixa meu boa noite também. Tá de dia, mas boa noite. Boa noite se você estiver vendo à noite. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização. Muito obrigado por estar escolhendo o nosso podcast pra estar vendo aí. Próximo podcast aí, vamos estar retratando mais algumas coisas. Próximos episódios traremos a Mãe de Santo para conversar conosco. Passar um conhecimento aí realmente bem profundo sobre religião em si. Aí vai ser um papo assim, bem longo. Afinal de contas, a gente sempre conversa bastante sobre. E bom, se inscreva no canal, ativa o sininho aí. Nossas redes sociais vai estar na descrição. Nosso Instagram, nosso TikTok vai estar tudo aí. Não perca os próximos episódios. Toda quarta-feira estamos tendo episódio novo. Então temos os cortes no TikTok e no Instagram também, os Reels e os Shorts no YouTube. Então, se você está vendo isso aí pelo Shorts, se você está vendo isso aí pelo TikTok, acompanhe nosso canal aí. Muito obrigado pela visualização, agradeço e fico por aqui. Valeu, rapaziada. Boa.